Opa, seja bem-vindo aqui ao canal do Imparcial. Eu sou Pedro de Almeida e a gente inicia a partir daqui um novo projeto nas plataformas digitais do Jornal Imparcial que está prestes a completar 100 anos. É o Bloco de Notas. Bloco de Notas a gente vai trazer aqui de uma maneira bem rápida os principais assuntos do dia para poder comentar com você, trazer o nosso comentário, a nossa visão do que está acontecendo no Maranhão, no Brasil, tudo que possa ter reflexo na vida política de nosso estado. Para começar, hoje a gente destaca aqui 3 temas que chamaram a nossa atenção. Entre eles está o relatório da CPI do crime organizado, feito pelo relator, o senador Alessandro Vieira. Esse relatório, ele pede o indiciamento de 3 ministros do STF. Isso pode provocar ainda uma tensão ainda maior entre o Legislativo, no caso do Congresso Nacional, e o próprio STF. Também ainda aqui no âmbito da Justiça, só que mais aqui para o Maranhão, o ex-procurador-geral de Justiça, Eduardo Nicolau, ele oficializou a sua candidatura na lista tríplice para se tornar, mais uma vez, procurador-geral de Justiça. Esse assunto, ele também tem reflexos na política e a gente vai poder conversar com você ainda neste vídeo. E também o vereador Joel, ele era líder do governo na Câmara Municipal de São Luís, líder do governo Eduardo Bright na Câmara, e ele foi efetivado, ele foi reconduzido a essa função também agora com a prefeita Ismênia Miranda. Ismênia Miranda colocou, não mexeu nessa articulação dentro da Câmara Municipal e deu uma palavrinha com ele sobre essa recondução. Se esse novo momento vai poder distensionar essa relação da Câmara Municipal com a Prefeitura de São Luís ou se vai ficar mais do mesmo. Esses são os principais assuntos e também no finalzinho a gente vai comentar com você o feed do Bloco de Notas, o que está passando aqui em nossas redes sociais para poder dividir essas impressões. Vou começar aqui. A gente pode começar logo por essa candidatura do Eduardo Nicolau. Eduardo Nicolau, o atual Procurador-Geral de Justiça, é o Danilo de Castro. Ele foi o candidato à sucessão do próprio Eduardo Nicolau. Foi o candidato do Eduardo Nicolau, ele, com a sua articulação dentro do Ministério Público, com o seu grupo ali, que apoiava a sua gestão, que ele foi eleito e reeleito, teve 2 mandatos ali à frente do Ministério Público do Maranhão nos últimos anos, ele conseguiu reconduzir o Danilo de Castro. E aí agora, mesmo com o Danilo podendo se candidatar a uma reeleição nessa metade de mandato, entre um mandato e outro, o Nicolau, que antes abençoou uma candidatura do Danilo de Castro, ele começa a ameaçar uma possível recondução do Danilo para o Ministério Público do Maranhão, à frente da Procuradoria-Geral de Justiça. E ele coloca a sua candidatura destacando 2 pontos, Ele primeiro defende a valorização da carreira e também ele pede que haja uma reflexão dos últimos acontecimentos que tem tido aqui no Ministério Público do Maranhão. O Danilo, que nos últimos tempos, aí aquele reflexo que eu disse no início da política, a gente pode lembrar do caso Turiaçu. Aquele caso Turiaçu, onde a Procuradoria-Geral de Justiça, ela se colocou a favor da soltura daqueles envolvidos, o prefeito, o vice-prefeito, a primeira-dama, vereadores, toda uma turma ali, quase que toda a classe política da cidade de Turiaçu, aqui no Maranhão, se colocou a favor da soltura desses investigados. Mas, apesar do Ministério Público ter dado esse parecer, a própria Justiça, a desembargadora
Maria da Graça Amorim, ela não seguiu essa recomendação do Ministério Público, e essa própria decisão que saiu do gabinete do Procurador-Geral de Justiça, que na época foi o subprocurador que assinou esse parecer, o Danilo estava de férias, mas a gente sabe que uma decisão dessa magnitude, ela não é tomada sem o consentimento do titular do cargo, tanto que o Danilo, logo em seguida, ele se colocou a favor do parecer. E essa posição dele teve ali um estranhamento que eu posso identificar como um marco de rompimento total entre o ex-procurador Nicolau e o próprio Danilo. O GAECO, que foi responsável por todas essas investigações, todo aquele grupo do GAECO colocou seu cargo à disposição, e todos saíram do GAECO dando aí um trabalho para o Procurador-Geral de Justiça, Danilo Castro, para poder recompor todo um time de procuradores, promotores, de profissionais, para que os trabalhos do GAECO não pudessem parar. E a gente sabe que esses nomes, né, que já vinham de muito tempo à frente do GAECO fazendo um trabalho exemplar, eles foram ali quase que sua totalidade, ou se não a totalidade, indicados pelo Eduardo Nicolau. Então, do ponto de vista político, não só institucional, não só do ponto de vista do próprio funcionamento do Ministério Público, a gente enxerga que aquele momento ele foi crucial desse rompimento. Esse momento também teve até uma nota de apoio do próprio ex-procurador-geral de Justiça, Eduardo Nicolau, de apoio ao GAECO, né, os seus colegas ali de Ministério Público dando uma força e até concordando com aquela decisão de entregar esses cargos. Tem outras pisadas de bola também, que é isso que o Eduardo Nicolau fala de reflexão da condução aí do Ministério Público, que a gente pode lembrar da nomeação do seu filho como subprocurador da Câmara Municipal de São Luís, assumindo esse papel em um momento que o presidente da Câmara está sendo investigado pelo Ministério Público, está sendo julgado pela Justiça, e o Danilo de Castro ali aceita, né? Não que houve uma troca, mas é muito curioso que o seu filho tenha sido nomeado para o cargo dessa magnitude, né? Ali causa muita estranheza, e logo depois ele não é mais o subprocurador, foi ali perto dessa confusão Turiaçu também, ele entregou esse cargo. E o Ministério Público, a gente pode lembrar que uma dessas ações que lá atrás o Paulo Vitor acusou um promotor de justiça de chantagem, por troca de cargos, né? Uma dessas ações, o Paulo Vitor se safou por conta de uma lentidão do próprio Ministério Público de recorrer, de recorrer, e perdeu o prazo, e aí deu aí uma vitória para o Paulo Vitor, mas ele ainda responde por crime de corrupção passiva, né, que foi quando ele, no alto da tribuna da Câmara Municipal de São Luís, ele admitiu que cedeu a possíveis chantagens, possíveis pressões desse promotor de justiça, oferecendo cargos dentro da Câmara Municipal de São Luís. Então, esse é o momento atual do Ministério Público. Essa eleição ela foi antecipada, vai acontecer no dia 11 de maio, então está próximo de acontecer, e a gente aqui no Bloco de Notas, no Jornal Imparcial, vai ficar de olho e trazer sempre as informações corretas para você ficar por dentro do que está realmente acontecendo, e não só aquilo que a própria instituição revela, mas o que está por trás de todas essas movimentações. E indo aqui para a Câmara, a gente acabou de falar de Câmara Municipal, e teve troca de prefeito. A Ismênia, vice-prefeita de São Luís, ela assume o cargo de prefeita por conta da renúncia do prefeito Eduardo Brade para concorrer
ao governo do Estado. Hoje ele está estabelecido como pré-candidato ao governo do Estado, mas a Ismênia precisa não só herdar os problemas deixados pelo Braz, como é o caso do transporte público, né? Como é o caso da mobilidade urbana, né? E ela tem que herdar também a própria gestão. E aí, ela, dentre essas competências, ela decidiu de manter o vereador Dr. Joel como líder do governo na Câmara Municipal de São Luís. E entrei em contato hoje com o vereador Dr. Joel, perguntando se a posição, o modo de se relacionar com a Câmara Municipal da Ismênia vai ser diferente do que a gente tinha notado e viu de como aconteceu com Eduardo Braz, em que ele, apesar de ter prometido uma boa relação ainda na sua primeira eleição, quando ele acusava o Edivaldo Holanda Júnior de não receber vereadores, de não ter uma relação próxima, né? Ele prometeu na primeira eleição, quando foi reeleito, prometeu também de ter uma relação mais próxima da Câmara, mas não entregou isso, mostrando, colocando aí sempre a população contra os vereadores e querendo até também tirar prerrogativas dos vereadores, como, por exemplo, poder fazer emendas em leis enviadas pelo Executivo, a exemplo da Lei Orçamentária Anual. E aí, a resposta dele é muito protocolar, né, muito burocrática, dizendo que ele, como líder do governo, e também o próprio governo municipal, o executivo municipal, sempre buscou por uma harmonia entre a Câmara e o Poder Executivo, né? Mas essa harmonia, como eu acabei de dizer, a gente não conseguiu enxergar. E aí eu fiz outro questionamento que a gente pode interpretar como um próprio gesto de aproximação, que desde dezembro do ano passado havia um acordo entre a Câmara e o prefeito Eduardo Braz para que se pagasse aí 12 milhões de reais em emendas, que eram emendas de vários vereadores. Essas emendas elas seriam destinadas para o hospital Aldenora Belo, para que com esse dinheiro se pudesse fazer uma ampliação do hospital e entregar uma UTI pediátrica para o Hospital Aldenora Belo, que é especialista no tratamento contra o câncer. E a resposta do Joel, em relação a essas emendas, ele disse que o trâmite foi normal. Eu vou ler aqui para deixar na íntegra o que ele falou. Ele falou assim: o processo de pagamento de emenda parlamentar tem todo um trâmite. O pagamento é a fase final de todo esse processo que iniciou com o Eduardo, no caso o prefeito Eduardo Braz. As emendas seguem a aprovação do projeto e têm uma assinatura dos contratos, liquidação, homologação e pagamento. O que ele, traduzindo aqui, o que ele quis dizer, que não houve atraso do pagamento dessas emendas e ela seguiu seu curso normal, só que culminou da prefeita Ismênia fazer esse pagamento e não Eduardo Braz. Mas aí, a gente pode discordar aqui com toda a venha, como eles mesmos gostam de dizer, porque quando ali a Câmara deu uma aliviada em relação ao orçamento relacionado ali com o Carnaval, houve pagamento de emendas de uma forma bem célere para vários vereadores, a exemplo do próprio presidente da Câmara, Paulo Vitor. Então, quando o gestor quer dar celeridade, quando ele quer fazer, ele faz, né? O trâmite ele existe, só que o prazo desse trâmite ele é elástico, né? Ele pode ser longo ou ele pode ser mais curto, a depender dos interesses aí dos envolvidos e principalmente do interesse de quem tem a caneta na mão. Então a gente precisa, nessas próximas semanas, ver como é que vai ser essa relação entre Câmara e também a Prefeitura de São Luís. Ontem, na segunda-feira, a gente já viu que a relação ela não repactuou totalmente, porque havia uma audiência pública convocada
pelo Pavão Filho para tratar sobre o transporte público, que é um caos estabelecido aqui na nossa cidade, e a secretária da SNTT, a Manuela, ela não compareceu. Compareceu o Ministério Público, compareceu representante do SET, compareceu representante do Sindicato dos Trabalhadores, compareceu a sociedade civil organizada, muitos vereadores, não todos, infelizmente, porque na hora da sessão, na hora que o bicho está pegando fogo, na hora que explode uma greve, todos eles sobem na tribuna para poder fazer aquele corte de rede social. Mas quando há uma audiência pública, quando há essas convocações, não são todos que comparecem para fazer o devido debate, que é o ambiente para que se faça isso. Então, essa repactuação, ela ainda não está feita totalmente. Então vamos ver realmente se a gestão da Ismênia ela vem buscar essa harmonia que foi prometida e dita aqui pelo líder de governo, doutor Joel, né? E ainda temos, para finalizar esses 3 destaques, temos essa questão do relatório do crime organizado, que ele deixa mais tenso essa relação entre o Congresso Nacional e também entre o STF, uma relação que o Congresso tem perdido, né? Uma vez eu perguntei para um advogado amigo, perguntei nessa briga, quem ganha? Aí a resposta foi muito curiosa, que ele disse, quem tiver mais caneta, quem tiver mais tinta na caneta. E certeza que ali não falta tinta na caneta dos eminentes ministros do STF. Essa CPI, do crime organizado, ela foi feita de um escopo bem amplo, né? Bem amplo, e não tinha como alvo o Supremo Tribunal Federal. Mas no curso dessa CPI, por conta de decisões do Supremo Tribunal Federal, ela foi tensionando para um lado mais político, envolvendo o judiciário. E nesse relatório do Alessandro Vieira, do senador Alessandro Vieira, ele coloca o ministro Gilmar Mendes, o ministro Alexandre de Moraes e também o ministro Dias Toffoli, e além do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, pedindo o indiciamento dessas 4 figuras aí de nossa República para que se possa ser indiciado e ter aí essa investigação, resultado do relatório e resultado da CPI do crime organizado. A bancada maranhense, quando se trata de STF, ela sempre se posicionou a favor do Supremo Tribunal Federal. Não é uma bancada combativa, como a gente vê muitos pré-candidatos ao Senado fazendo campanha, não só no Maranhão, mas em outros estados, fazendo campanha, fazendo coro aí contra o Supremo Tribunal Federal. Um exemplo é aqui no Maranhão, no caso do Roberto Rocha, que faz duras críticas ao STF e talvez por conta dessas duras críticas já até tiraram da gaveta um processo dele arquivado de uma fala dele como senador em que ele fazia uma crítica ao então governador Flávio Dino, hoje ministro do STF, e essa ação ela pode causar embaraço ao senador Roberto Rocha. Mas a bancada do Maranhão ela tem se posicionado sempre a favor do Congresso. Um exemplo, o senador Everton Rocha, que na indicação do Flávio Dino, ele foi o relator, foi um articulador ali para conseguir votos necessários para o Flávio Dino poder passar pela sabatina, poder passar pelo crivo do Senado Federal, e agora que o ambiente está mais calmo, está mais ameno para a indicação do Jorge Messias, o advogado-geral da União, também é o Everton Rocha, bancada aqui do Maranhão, que vai fazer essa relatoria e também vai ser responsável por conseguir ali amenizar essa tensão entre os indicados do presidente Lula e os possíveis novos ministros do Supremo Tribunal Federal. Esses foram os 3 destaques, mas antes de terminar, a
gente também trouxe aqui o feed do bloco de notas. Esse feed, a gente pega aqui assuntos interessantes que passam no nosso feed para fazer alguns comentários. E, dentre eles, tem aqui a volta do trator, né? O trator que foi o super secretário no último governo, nos últimos governos, Rosiana, secretário de saúde, também teve um período em que ele acumulou a Secretaria de Segurança. Eu estou falando do Ricardo Murá, que se filiou ao partido Podemos, do Fábio Macedo, para poder concorrer à eleição aí proporcional. E ele já começa a agitar suas redes sociais, como você pode ver agora, utilizando o seu próprio aniversário para fazer disso um ato político, para tentar voltar à cena, né? Não sei se essas movimentações, depois de tanto tempo fora da política, tanto tempo fora de estruturas administrativas que elas ajudam a impulsionar o nome de qualquer pessoa para uma eleição a deputado federal, a deputado estadual, ou mesmo governo do estado ou senado, e ele está longe dessa estrutura, dessa engrenagem política há muito tempo. A gente não sabe esperar aí essas movimentações, esses vídeos bem produzidos que estão rolando em suas redes sociais serão suficientes para que o Ricardo Murá possa ter um cargo eletivo de novo aí dentro de casa. Outro que também quer sair do esquecimento é o ex-prefeito Edivaldo Holanda Júnior. Ele também tenta utilizar das redes sociais para lembrar os seus feitos aí como prefeito, e ele tem utilizado o seu Instagram, suas redes sociais, para poder fazer essas publicações, lembrando a população de que tem coisas que foi ele que fez, né? Que talvez não foi, por exemplo, o então prefeito Eduardo Braga. Então são dois exemplos que a gente traz de políticos que saíram de cena, foram para o esquecimento da política e hoje tentam esse retorno por meio do voto, né? Saber se além do voto, aquelas pessoas mais apaixonadas, se terão um grupo político o suficiente para poder conduzi-los aí para os cargos que eles almejam. E ontem, esses últimos dias, na verdade, quem balançou aqui, conseguiu fazer barulho foi o presidenciável do MBL, Renan dos Santos, ou Renan Santos. Não sei, só sei que ele é meio pirado da cabeça, tem umas ideias muito doidas em relação à condução do Brasil. E uma das falas dele foi lá no Coroadinho, onde ele vai no bairro ali, a convite de militantes ali, com aliados dele aqui no Maranhão, e ele batiza aquele local como filial do inferno, né? E ele, durante uma entrevista, até uma televisão aqui no Maranhão, ele reafirma e diz que se ali não for filial do inferno, ele não sabe mais o que pode ser o inferno. E esse assunto ele foi parar na Assembleia Legislativa no dia de hoje, onde pelo menos 3 deputados subiram na tribuna para poder fazer esse comentário. O Wellington do Curso saiu em defesa aí da comunidade do Coroadinho, também o deputado Carlos Lula, da mesma forma, dizendo que não se pode chegar e causar, fazer um discurso onde haja mais isolamento entre a comunidade e o poder público, e se sim apresentar propostas de uma maneira mais incisivas. E também o deputado Iglesias, que apesar de ter chamado aí o Renan de maluco do MBL, ele disse que não dá para esconder aquelas críticas que foram ditas pelo Renan em relação ao Coroadinho, de que há lixo pelas ruas, de que não há uma presença do poder público por lá, não há segurança, há facções. Então ele, apesar de ter discordado de um lado ali do Renan Santos, né, mas também concordou por outro lado. Então o Renan ele conseguiu não só mexer no feed aí das redes sociais, mas também levou a sua crítica
para a Assembleia Legislativa. E a sua crítica ela também resultou em outra coisa. O lixão que ele mostrou no vídeo que você está vendo aqui, também olhando esse outro vídeo, você vê que a Prefeitura hoje já esteve no Coroadinho para poder fazer a limpeza daquele local que ele havia questionado e colocado como filial do inferno. Esse foi o bloco de notas de hoje. Espero que você tenha gostado. Esteja aqui sempre com a gente. Se você chegou até aqui nesse vídeo é porque você gostou, então não se esqueça de curtir e se inscrever no nosso canal. Se gostou mais ainda, compartilhe com um amigo seu. Obrigado e até a próxima.